Galera, cá estamos então para falar hoje sobre o mecanismo do ser humano de pensar, sentir e agir. Muita gente, grande parte e boa parte do tempo, fazemos isso de forma inconsciente, sem consciência do nosso propósito. Mas quando direcionamos nossas ações, pensamentos e sentimentos alinhados ao nosso propósito, a gente começa a manifestar maravilhas na nossa vida, porque é através dessa alquimia entre o pensar, o sentir e agir que a gente começa a criar a nossa realidade. E aí que entra o aspecto de se empoderar propriamente de todo o poder que tem em ti. E são coisas assim primárias: pensar, sentir e agir. E isso é o grande poder do ser humano. À medida que a gente começa a tomar consciência disso, a gente começa a ser um pouco mais vigilante na forma como a gente utiliza esses três aspectos: na forma como a gente utiliza o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa ação. Boa noite a todo mundo que vem chegando. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Jordana. Boa noite, Nath. Beleza pura. Boa noite, Gi. Boa noite, Estela. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E é justamente assim, com esse propósito que eu trago de levar o autoconhecimento, que é algo assim que foi o grande sentido da minha vida, assim, por muito tempo, assim, eu venho buscando isso. Então, hoje em dia, assim, eu só vejo essa forma mesmo de seguir o meu trabalho, transmitindo o que eu fui aprendendo na minha jornada. E amanhã, gente, a gente tá nas lives de aquecimento da Semana das Artes Divinatórias, que é a partir de semana que vem, né, que daí a gente vai começar a entrar no conteúdo numerológico, astrológico, cabalístico, tarológico, quiromante, né, baralho cigano, hermetismo. A gente vai entrar mais fundo na Semana das Artes Divinatórias. Essas lives de aquecimento é para preparar vocês para a Semana de Artes Divinatórias, é para a gente já ir sentindo um pouquinho, né? Boa noite, Nívia, boa noite, Vanessa, boa noite a todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E bem nesse aspecto, assim, né, de que as lives de aquecimento, então, eu vou falando sobre diversos temas que conectam com o autoconhecimento e que tenham essa relação com as artes divinatórias e com a busca pelo propósito de alma, a busca de compreensão dos seus dons de alma e essa compreensão do plano espiritual do universo para você. Porque no universo cada coisa se alinha, cada coisa, assim, tem o seu fundamento. Tudo é uma engrenagem para o movimento do todo. E quando a gente percebe qual é o papel da nossa engrenagem, é a chave para a gente realmente começar a manifestar uma vida mais feliz. Que a gente vai estar pleno fazendo o que está fazendo, a gente vai se sentir no nosso lugar. E isso, assim, é uma grande realização. E amanhã, que eu ia falar para vocês, amanhã eu vou estar falando sobre a minha história um pouquinho. Como que eu comecei com esse trabalho, né? Como que foi o meu processo de descobrir o meu propósito. Como que foi o meu processo de encontro comigo mesmo, de desconstrução de toda uma história que eu vivia antes, porque cedo ou tarde todo ser humano vai ter que passar por uma desconstrução daquilo que pensava, daquilo que sentia e da forma como agia, que é o tema da nossa live de hoje, para poder então se alinhar com aquilo que é o seu caminho de alma. É natural que o universo ofereça desafios para nós, que ofereça assim uma certa contingência que impeça a gente de sair fazendo exatamente aquilo que é o nosso propósito. Porque faz parte do jogo evolutivo do ser humano utilizar o seu livre-arbítrio, o seu processo de reflexão, de auto-observação, a sua busca por autoconhecimento para compreender qual que é o seu caminho. É tipo um videogame, gente. Se fosse assim, Deus, o universo guiando a gente completamente em cada ação e a gente assim completamente entregue em todos os momentos e a gente só acerta, não ia ter graça, tá entendendo? A gente tem que errar. A gente tem que, às vezes, pegar um caminho nada a ver pra gente compreender as consequências de pegar um caminho nada a ver. Às vezes a gente tem que ficar às vezes a gente tem que ficar em algum lugar que não é o nosso pra gente entender e valorizar, inclusive, o caminho que é o nosso quando a gente despertar pra ele. Boa noite, Evolução e Conhecimento. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todo mundo que vem chegando aí, galera. Muito grato aí pela presença aí de todos. Então, vamos então agora entrando no tema, né? Dei assim uma introduzida aí e tudo mais, né? O tema é pensar, sentir e agir. Beleza?
Então, o que acontece? A gente iria contar com a presença da minha amiga hoje, a Renata, só que ela não pôde vir, teve um contratempo lá, né, com os processos familiares e tudo mais, não sei bem o que aconteceu, né, mas ela não vai poder vir, infelizmente. Mas não tem problema, vamos aqui conversar nós, então. O processo, gente, ele é exatamente nessa ordem. Pensar, sentir e agir. É bem assim que acontece. O pensamento, ele gera uma emoção. E a partir dessa emoção, a gente encaminha uma ação. Por isso que o conhecimento, ele direciona melhor as ações. Porque o conhecimento, ele é algo mental, é algo que está associado ao processo de pensamento. O pensador, aquele então que vai buscando o conhecimento, ele vai pensando sobre aquilo, ele vai refletindo sobre aquilo. E é muito importante quando a gente está, então, no caminho, digamos assim, de buscar o conhecimento daquilo que sintoniza com o nosso propósito de alma, a gente observar o que a gente sente. A gente realmente se sente bem com aquilo, então para pensar assim a respeito do que você estuda, do que você lê, daquele conteúdo mental que chega até você. Inclusive assim nas suas trocas, nas suas conversas, nas suas partilhas com outras pessoas. Você se sente bem com as realidades que estão colocadas ao seu redor? Com a comunicação que está colocada ao seu redor? E da mesma forma, você se sente bem com a maneira como está colocado o universo ao seu redor? Porque a partir desse processo de pensamento, a gente começa então a reverberar toda uma realidade ao nosso entorno. Às vezes a gente acaba criando algum problema que nem existe por causa de um processo de pensamento ali equivocado. Por causa, digamos, bem aquilo que a gente falou ontem na live sobre Shiva. Feliz Dia Internacional de Yoga, bem lembrado ali pelo Paulo. Bem na live ontem que a gente falou sobre Shiva, falando sobre Yoga inclusive, né? Que a gente passa por desconstruções, a gente precisa passar por transformações da nossa consciência a fim de que a gente encontre aquele caminho que é nosso. E o que é o filtro, gente, para o caminho que não é o nosso? Me sinto bem com esse caminho? Estou feliz com essa história? Realmente é algo que me faz bem? E assim, não quer dizer que não vai ter desafio, porque mesmo que você esteja alinhado com o seu propósito, seguindo aquele caminho que é da sua alma, vai ter desafio. Vai exigir muito de você seguir o seu propósito, vai exigir de você, assim, uma força de perseguir aquilo, de ir atrás daquilo, assim, de não esmorecer. Vai exigir. E você vai ter que amar bastante aquilo. A questão não é o fato, então, de que é o desafio em si. O desafio não é o problema. A questão é a infelicidade. Infelicidade no sentido, assim, de que eu acordo de manhã e estou seguindo aquele caminho. Só de pensar naquilo, eu já também não gosto daquilo, já me sinto mal. Então, para a gente estar, então, nessa sintonia pura com o nosso propósito, uma coisa é bem importante. A gente perceber tanto o nosso pensamento como o nosso sentimento e a nossa ação alinhadas. Então, assim, eu penso sobre aquilo, eu me sinto bem. E logo eu começo a agir sobre aquilo e isso continua fazendo me sentir bem. É diferente quando a gente, então, está colocado em algum caminho que a gente não se sente legal e não é o fato do desafio, é o próprio caminho que não nos faz bem. Porque, como eu falei, seu propósito vai ter desafio. Mas ele vai ser algo que vai te dar felicidade e ele vai te trazer uma natural vontade de atravessar o desafio. Às vezes você pode até dar uma fraquejadinha, mas não tem como fugir. Porque depois que você está no seu caminho de alma, é uma coisa sem volta. Depois que você conhece ele, que você compreende, é uma coisa sem volta. Porque não tem mais como você ficar se iludindo. Quando você conhece a verdade, você percebe a mentira que você poderia estar vivendo anteriormente e você já não consegue mais digerir aquilo. E aí a própria vida começa a te libertar, porque a verdade começa a te libertar. Isso já é um princípio cabalístico. O conhecimento, a verdade, liberta. Então quando você começa a conhecer você mesmo, se autoconhecer, e aí que entra conhecer os seus padrões de pensamento, os seus padrões de sentimento e os seus hábitos. O que você faz quando acorda? Quais são os seus hábitos? O que você faz ao decorrer do dia? O que você vai pensando? O que vai sentindo ao decorrer de todo esse processo? Essa análise é muito importante. E galera, não é fácil compreender os padrões de pensamento, as crenças, os padrões emocionais.
e nem mesmo ter clareza sobre os hábitos e por que a gente faz isso. Aí que entra todo o sistema de mapeamento que as artes divinatórias são capazes de fazer com a gente. Você, por exemplo, olha Mercúrio na astrologia. Ali você vai entender como que você se comunica, qual é o poder da sua comunicação, quais são os seus padrões de pensamento, para onde que você direciona o seu pensamento, a sua mente, a fim de que você tenha bons resultados na vida, assim, a fim de que você tenha bons efeitos na sua vida. Até gravei um vídeo falando hoje que todo mundo quer ter bons efeitos. Mas, através do seu pensamento e da sua comunicação, você está criando a prosperidade, a paz? Ou você está criando, assim, digamos, uma realidade que não é legal para você a partir do que você pensa e do que você fala? Percebe? E aí que entra a gente compreender as próprias distorções na forma como a gente utiliza esse poder do ser humano, que é pensar, sentir e agir. Então, por exemplo, observando Mercúrio no seu mapa astrológico, você entende como é a dinâmica da sua comunicação. E quando você se empodera do signo de Mercúrio no seu mapa, entende os aspectos e tudo mais, aí você começa a se tornar muito mais potente da sua comunicação. Você se torna, assim, digamos, consciente do seu poder, e automaticamente, quando você tem consciência da sua luz, ela brilha mais forte. Aí você pode perceber também a sua lua, por exemplo, do seu mapa astrológico. Ali tem os seus padrões emocionais, coisas que você já traz já da ancestralidade. Coisas que já vêm assim lá das outras encarnações, coisas que já vêm da dinâmica familiar, lá da sua infância, lá das dores que muitas vezes você passou quando foi reprimido por pai ou por mãe, porque a espontaneidade da criança é o próprio propósito de alma. Então, observem a infância de vocês. Aquilo que vocês gostavam na infância, toda a magia da infância, lá tem grandes pistas sobre vocês e o propósito de vocês estarem aqui, na infância, antes de passar pelas repressões e pelos condicionamentos da sociedade. Porque a sociedade vai impregnar um monte de coisa na gente. Vai dizer que a vida é difícil, que você tem que arrumar um emprego assim, que você tem que fazer o concurso tal, que você tem que fazer isso ou aquilo, ou você se forma em faculdade, ou você faz concurso, ou você vai trabalhar como mão de obra terceirizada. É as opções que dão pra gente. Mas a alma vai além dessas convenções. E aí, quando você pega a raiz da sua infância, você começa a observar as brincadeiras, o que você gostava, que tipo de brinquedo. Isso aí conecta muito com o seu propósito também. Porque lá o sentimento era puro. Até passar por repressões. Por quê? O pai e a mãe quer proteger o filhinho. O pai e a mãe, ele quer acabar com esse sonho, assim, do filhinho que não leva a lugar nenhum. Isso é uma coisa, digamos assim, que todo mundo passa. Por isso que eu digo que todo mundo tem que desconstruir uma série de histórias que tem na cabeça, um monte de registro histórico-temporais que afastam a gente do nosso propósito. E aí, então, quando a gente começa a investigar isso que não é, a gente começa a se aproximar daquilo que é. Porque a gente vai tirando os véus. E aí começa a aparecer a verdade. E aí que entra o sistema de mapeamento das ciências ocultas, das artes divinatórias. Por exemplo, para você entender os seus padrões de pensamento e de sentimento, você pode observar o número do mês no seu mapa numerológico. E aí tem um número lá, né? E esse número, ele tem uma energia. Quando você compreende a energia desse número, você entende qual é a vibração energética que está habitando tanto no seu padrão de pensar como no de sentir. O padrão de agir você olha no ano de nascimento. O ano de nascimento representa a forma como você se movimenta, o que impulsiona você a agir. Percebe? Então aí você começa a entender qual é a força causal do seu ser a partir da ação. Como que você se empodera desses dons que você tem, daquilo que você tem de força para agir. Aí você pode observar inclusive Marte no seu mapa astrológico. Marte representa o teu poder pessoal. Qual é o teu poder pessoal para agir no mundo e conquistar aquilo que você quer? Porque Marte é o deus da guerra. Então a gente compreende a guerra como assim um simbolismo da batalha do dia a dia. Da gente trabalhar, da gente perseguir os nossos objetivos. Eu quero me formar em tal coisa, eu quero ir até tal lugar, eu quero conquistar algo. Vale até, inclusive, para questão assim de relacionamentos. Quando você, digamos, se apaixona por alguém, você, digamos assim, quer conquistar a pessoa. Né? Que é essa ação. Que ações que você faz para, digamos assim, conquistar a pessoa. Obviamente, isso vale para muitas coisas. Vale até, inclusive, para o aspecto assim, mais básico do ser humano. Para o aspecto assim, mais fisiológico, inclusive. Para a questão da sobrevivência. Então, eu estou com fome, a minha ação de comer alguma coisa.
E o meu pensamento, aquilo então que eu estou vibrando, aquilo que eu pensei, estou com fome, e isso me traz um sentimento e amplifica ainda mais a minha fome, por exemplo, né? Então eu diria que um bom pensamento para a gente guardar na nossa mente é: gostaria de me autoconhecer. Isso alimenta o sentimento e a fome, né, de querer clarear cada vez mais a essência do seu ser, de compreender cada vez mais quem é você. Boa noite quem vem chegando agora, boa noite Débora, boa noite P. Mariano, boa noite Guilherme, salve salve irmão, boa noite Amanda. Sejam todos bem-vindos e refletindo, né, boa noite Dais, beleza? Refletindo então sobre esse aspecto do pensar, do sentir e do agir. Então a gente tem formas de compreender como é que se processa esses nossos padrões, que são os criadores da nossa realidade, a partir dessa análise dos nossos mapeamentos. Então você, por exemplo, vai observar lá o número do ano de nascimento, vai analisar Marte no seu mapa astrológico. Isso representa o seu poder pessoal, a força que você tem para agir no mundo. Quando você conecta com o seu poder pessoal, você tem muito mais vontade de viver. Porque daí você começa a se tornar capaz. O que é poder? Eu posso. Através do que você pode? Dá uma analisada no signo que você tem Marte no seu mapa astrológico. Essa é a força que você tem para conquistar tudo aquilo que você quer. E obviamente, às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer porque não é bem a nosso propósito. Às vezes a gente está encantado. Boa noite, Tyler. Seja muito bem-vindo. Espero que aproveite os conteúdos. Às vezes a gente quer algo que não é o nosso caminho. Por quê? Porque a gente se apaixona, porque a gente às vezes não tem domínio do nosso instinto, a gente se apaixona por algo às vezes que nos faz mal. Muitas vezes a gente se distancia do que é o nosso caminho de alma, porque a gente tem ainda aquela coisa lá de querer ir atrás de uma ilusão, de uma mentira. E às vezes o que é a mentira? É o interesse. Eu tô pegando esse trabalho porque eu tenho interesse no que eu vou ganhar em troca. Eu tô ficando com essa pessoa porque eu tenho interesse no que ela pode me proporcionar. E isso que eu digo, interesse, gente, vale tanto pra assim, o carinho, né, que a pessoa pode te dar, em todos os sentidos. Tanto preenchimento emocional, material e tudo mais. Só que a alma, gente, a alma, ela é preenchida por si só. E ela, quando você tá alinhado com o seu propósito de alma, você não precisa de nada. Você compartilha com as pessoas e desta maneira você não compartilha por carência. Porque você sabe qual é o seu caminho, você está trabalhando no seu caminho, você está tendo um bom retorno do universo. Você está plantando os seus dons de alma, você está recebendo da vida a prosperidade verdadeira. O próprio amor, sabe, infinito, transbordante, ilimitado. Sabe, que você está doando porque é infinito o amor por aquilo que é o seu caminho de alma. Diferente quando a gente está carente, quer arrumar um namorado para preencher, assim, né, um vazio. Não é por aí. Não é através do externo que a gente preenche o vazio. É olhando para dentro, nos estudando, nos autoconhecendo, né? E o que acontece? Quando a gente encurta os atalhos, e muita gente passa a vida pegando atalhos. E aí tem o vazio. Ah, eu vou encontrar o meu preenchimento, às vezes, em festa. Ou qualquer válvula de escape, né? Aí eu penso um pensamento distorcido de que eu preciso de algo externo e que não vem através de mim a própria autorrealização. E aí eu vou lá e busco alguma válvula de escape. E aí todo mundo tem os seus vícios. E aí todo mundo tem aquele lugar que corre para não olhar para si mesmo. E é bem importante. Isso seria pular etapa. O que seria? Penso que não é para nós, não acerta. Mas eu não entendi muito bem, P. Mariano. Pode me explicar, pode perguntar, formular a pergunta melhor, que daí eu posso falar melhor sobre isso. Mas pular as etapas, que eu posso dizer assim, seria justamente esse processo, assim, sabe, da gente querer o efeito antes da causa. A gente quer o preenchimento, mas a gente não compreendeu a nós mesmos em que o preenchimento vem através de nós. Maturidade para receber algo no sentido assim de que precisamos conhecer a nós mesmos e aplicar os saberes da alma para encontrar o preenchimento através da doação. Porque você está doando, você está no seu propósito, na sua missão, está doando, está inundando o universo de amor através do que você faz, do que você pensa e do que você sente. Como é que você vai criar uma vida triste, uma vida infeliz a partir disso? Porque você tem clareza no pensamento sobre qual é o seu poder.
Isso porque você estudou, por exemplo, seu mapa numerológico, estudou seu mapa astrológico, deu uma olhada lá no número do mês do seu nascimento, começou a estudar os seus padrões de pensamento e de sentimento através daquele número. Aquele número se relaciona com uma carta do tarô, e essa carta do tarô se relaciona com uma letra hebraica da Cabala. E aí você vai pegando todos esses símbolos, esses arquétipos universais, que são, digamos, os formadores do teu ser. É ali que está o teu propósito, é ali que está todo o aspecto do seu caminho de alma, na sua data de nascimento. E aí que você começa a tirar da inconsciência, todas aquelas histórias, sabe, que estão guardadas no fundo da sua alma. Você acaba então compreendendo qual é o programa da sua alma, qual é o seu plano espiritual, porque assim, você foi uma aposta do universo, uma aposta de Deus, digamos assim, né? Aposta pode ser uma palavra feia para usar, mas você foi assim, um plano de Deus. Assim como o violão é um plano do homem, né? Porque o homem é um co-criador. O homem, ele é um co-criador, então ele cria o violão, ele cria a cuia, tá certo? A erva mate, o universo que criou, né? O cosmos, Deus que criou, né? Porque é uma planta, né? Mas a gente cria as coisas e tudo tem seu propósito. Então o violão tem um propósito, que é tirar um som, né? E tudo, gente, é assim. Tudo. O copo é pra botar água e tomar, tá certo? E você, qual é o seu papel aqui? E aí a gente não tem que ser, sabe... O que acontece? Às vezes a gente utiliza o violão pra bater em alguém, por exemplo. Aí o violão tá fora do seu propósito, por exemplo, né? Lembrei dessa história porque teve um amigo uma vez que ele foi assaltado, cara, ele tava com o violão dele, sabe? E baixou uma raiva nele na hora, ele me contou, né? E era um violão bom, e ele quebrou o violão do cara, tá ligado? E o cara foi embora. O cara pegou o violão, ao invés de entregar pro cara, bateu e quebrou o violão do cara. Mas, por exemplo, naquele momento pode ser que o propósito do violão pode ter se adaptado, né? Nesse sentido, né? Mas é justamente isso, galera. Então, quando a gente começa a decifrar os nossos números, relacionar os nossos números, porque toda carta do tarô tem um número, daí começa a entender quais são os arcanos do tarô pessoais que nos regem. Quais são as letras hebraicas da Cabala pessoais que nos regem. Aí que a gente começa a ter clareza, direcionamento, né? E aí que a gente começa, então, a entender o que está criado na nossa vida que não está bem alinhado com aquilo que é o nosso programa, com o que é o plano do universo para nós. Porque a cadeira, o violão, ele é um objeto inanimado, né? Então o violão, no caso ele seja tocado ou não seja tocado, tá tudo bem. Ele não vai ficar infeliz por não ser tocado, mas nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, né? Então, conforme... Olha ali, ó, uma pergunta legal ali, ó, da Nath. Pode usar tarô para relacionar os números? Pode usar qualquer tarô para relacionar os números? Olha, eu utilizo o tarô e o baralho cigano, que são dois baralhos, assim, digamos, bem tradicionais. O tarô é o baralho de 78 cartas, cada naipe tem 10 cartas numeradas, 4 cartas de corte. Tradicionalmente é o pajem ou valete, o cavaleiro, a rainha e o rei. Tem alguns que mudam isso, mas a tradição é essa. Eu gosto do tarô mais tradicional. E aí tem os 22 arcanos maiores. Então, sim, podemos relacionar com esses arcanos. Porque existe uma tradição esotérica que deixou esse legado. Cada arcano do tarô tem uma letra cabalística correspondente, tem um planeta ou um signo correspondente. Então, quando a gente começa a entender também a nossa data de nascimento e relacionar com o mapa cabalístico, com as cartas do tarô, tudo isso aprofunda. Porque é diferente a gente só ver o nosso mapa astral ou só ver os nossos números. Quando a gente começa a relacionar com os outros arquétipos do universo, aí a gente começa a ir mais fundo. Eu, por exemplo, o número do meu propósito, a somatória final da sua data de nascimento, representa o número do seu propósito. E o número do meu propósito é o 1. É o arcano 1 do tarô, o mago. Por isso que eu até tenho tatuado aqui, ó, gente. Não sei se vai dar pra ver bem. Eu vou até baixar um pouquinho pra mostrar. Eu tenho tatuado aqui, ó, o arcano 1 do tarô. Por quê? Porque pra isso me empoderar. Porque tatuagem também é magia, né, gente? A gente tatua o símbolo em nós que é pra se empoderar da energia do símbolo, né? E tudo que eu faço, galera, tá em sintonia com o arcano 1, o mago. E depois que eu me alinhei com esse caminho, galera, amanhã eu vou contar minha história pra vocês. Amanhã eu vou contar de onde que eu vim, como é que começou, o que que aconteceu, o que que eu tive que lidar na minha família pra fazer tudo isso que eu faço hoje, né? Então, quando a gente começa a sintonizar com os nossos arquétipos,
Galera, é um processo natural. Às vezes a gente pensa, meu Deus, vou ter que mudar de carreira, vou ter que... Galera, é um processo natural. As coisas vão se abrindo. Por quê? Porque o universo quer ver você naquele caminho que é o seu. O tarô pode dizer algo, mas o universo pode mudar. Digo isso porque, pelo tarô, veio uma mensagem e acredito que minha força junto ao universo, essa situação mudou. Então, nesse caso, P. Mariano, você está falando de uma consulta de cartas. O tarô ele pode ser utilizado de muitas maneiras. Uma das maneiras, né, é você, então, jogar o tarô para compreender uma situação da vida. Aí você busca um tarólogo ou joga as cartas para si mesmo. Eu quero entender agora o que está acontecendo. Patrícia, prazer. Quero compreender essa situação. É uma maneira de utilizar o tarô. E aí é já uma grande maneira, né, de resolver, digamos, uma situação, um caminho, uma questão de relacionamento, de trabalho, do que for, das questões da vida. É uma forma, né, de você, assim, compreender isso. A situação que você está buscando compreender ao jogar o tarô. Outra forma é você pega as cartas do tarô e relaciona com os seus números. Por exemplo, eu tenho a redução total da minha data de nascimento, o arcano 1, o mago. Eu sei que o mago está associado à letra Aleph na Cabala. Tanto que eu até tenho tatuado aqui, ó. Essa aqui, galera, é a letra Aleph na Cabala, ó. Aleph representa o poder criativo. Então eu sei que é através da criatividade que eu posso trabalhar o meu propósito. Por exemplo, eu vou recebendo as pistas. Aleph representa muito mais coisa, na verdade. Isso a gente vai falar na Semana das Artes Divinatórias, que daí eu vou começar a abrir os arquétipos com vocês. A gente vai começar a conversar sobre eles, né? Conversar sobre as cartas, conversar sobre as letras hebraicas, né? E vai ver, então, como que é possível juntar a cabala com tarô, com numerologia, né? Tudo isso, assim, de uma maneira a aprofundar o autoconhecimento. Porque daí a gente não fica preso só numa linha de conhecimento, a gente fica engavetado, sabe? Tudo está em unidade, todos os conhecimentos estão unidos, né? A soma geral da data ou só o dia? Janete pergunta. Janete, cada número tem o seu mistério. O número do dia é o número que representa o caminho para você desenvolver bem na matéria. O que você precisa se imbuir, quais os seus dons, as suas qualidades para que você tenha uma realidade material próspera. Um corpo físico saudável, boas estruturas materiais. Entende? E aí a gente, por exemplo, estava falando, o número do mês representa o padrão de pensamento e de sentimento, para você investigar isso. Para que você não fique preso em pensamentos e sentimentos que te impedem de seguir o seu propósito. Data geral é o 6, os amantes. Sim, o seu propósito conecta muito com o arcano 6. Então, já que você fez o cálculo aí, deu 6. Além disso, o 6 conecta com a letra Gimel na Cabala. Então, se você estuda o arquétipo de Gimel, você também está conectando ainda mais com o seu propósito. Entende? E, ao mesmo tempo, conecta com o signo de Touro. O arcano 6 está hermeticamente associado ao signo de Touro. E aí a gente começa a fazer as relações e começa a ir mais fundo. Né? Aí você vê o que você tem em Touro no seu mapa astrológico, por exemplo. Aí você começa a fazer a costura. Percebe? E é esta proposta, inclusive, né, de um método que eu desenvolvi, né, que é o método árvore divinatória, que a gente tem várias ramificações, né, nas ciências ocultas, artes divinatórias e conhecimentos esotéricos. É o hermetismo, é a alquimia, é a cabala, é a astrologia, a numerologia, é o tarô, é a quiromancia, a leitura de mão. E aí, quando a gente começa a unificar tudo isso, a nossa árvore cresce mais bonita, com um monte de galho, com uma copa forte, né? Então, essa é a proposta, né, do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui também. Então, galera, por hoje eu vou ficar por aqui pra live não ficar muito comprida. Amanhã eu tô aqui de novo, vai ficar gravada a live sim, pra falar da minha história pra vocês. É porque assim, eu tive que me sintonizar com o meu propósito, né? E eu peguei caminhos assim que não eram, né? E a gente vai falar sobre isso, porque aparentemente o caminho que não é, também é. Essa que é o grande mistério. Às vezes a gente pega um caminho... Ó o nó do norte da Janete em Touro. O nó do norte, ele justamente é um ponto na astrologia que fala sobre o propósito de alma. Pra vocês verem como funciona, né? É justamente isso. É fazer essa costura. A Janete já tá afiada. Tô vendo que ela já estuda ciências ocultas. Vai sair da live e já vai começar a calcular seus mapas, seus números aí. Coisa boa, galera. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então tá, galera. Por hoje é só. Amanhã eu vou contar minha história pra vocês, tá certo? Amanhã eu vou contar como que eu tava na vida, que eu tava sofrendo, que eu tava distante do meu propósito e agora eu tô feliz aqui, né? Fazendo o que eu amo. Então, e prosperando, sabe? Isso que é muito legal, sabe? Porque a gente às vezes pensa
Eu vou falar sobre isso amanhã, mas assim, às vezes a gente pensa que o caminho tem que ser certinho, aquilo que está programado pela sociedade e tudo mais. Ah, vai fazer a faculdade tal, concurso tal. Às vezes é. O seu propósito às vezes é estar nesses meios, mas às vezes não é. O problema é que a sociedade cataloga, né, que tem que ser sempre assim. Galera, Catiane, quer saber como calcular? Vem para a Semana das Artes Divinatórias, que vai ser semana que vem. Estamos fazendo as lives de aquecimento. Na Semana das Artes Divinatórias a gente vai entrar nos arquétipos. Eu vou ensinar vocês a calcular, aí vai ser um curso. Aqui a gente tá trocando ideia, né? Aqui a gente tá no bate-papo, aqui, suavão, né? Aí lá na Semana das Artes Divinatórias a gente vai começar a entrar no conhecimento mais fundo. Aí eu vou ensinar vocês a calcular, as lives vai ser no meu canal lá do YouTube, né, que eu vou passar o link de acesso lá nos grupos do WhatsApp para quem está inscrito para a Semana das Artes Divinatórias, então daí não vai ser no Instagram, né? Então, por enquanto estamos aqui no Instagram, mas daí se você não se inscreveu, clica no link na bio, se inscreve lá para a Semana das Artes Divinatórias, entra no grupo que daí por lá você vai receber acesso à Semana das Artes Divinatórias, que o objetivo é ser um intensivão mesmo, ser um curso mesmo para ajudar você a se conectar com o seu propósito. Esse é o objetivo, né? Então, amanhã, então, vamos voltar aqui pro nosso bate-papo, que eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, tá certo? E é legal assim, galera, que a gente é espelho um do outro. Então, eu conto minha história, vocês vão ver que a minha história é a mesma de vocês. Essa que é a grande loucura, sabe? Claro, muda um pouco os nuances, né? Ninguém é completamente igual. Mas a essência, a jornada do ser humano, o caminho evolutivo do ser humano é esse. E aí o que acontece, né? A gente tem 22 arcanos do tarô, 22 letras hebraicas da Cabala, 22 elementos astrológicos, contando os 12 signos e os 10 planetas. E esses são os 22 arquétipos, né? Que daí a gente vai falar melhor disso na Semana das Artes Divinatórias. Que traduzem a jornada evolutiva do ser humano. Aí a gente tem que ver em qual parte da jornada a gente tá, né? Tem toda uma história, né? Que a gente vai decifrando. Galera, linda noite pra vocês. Muito grato a quem esteve aí presente e tudo mais, compartilhando desse momento. E vibro aí então, né, por muita paz, muita alegria na noite de vocês e na semana inteira, na vida, em tudo. Fechou? Até amanhã então e tchau, tchau.